Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela, vulgo Geek Louco, e hoje, pessoal, eu trago aqui pra vocês um unboxing de um cara muito esperado por mim aqui. Eu comprei ele na pré-venda, fui o primeiro cara da cidade que eu fui aqui pra comprar, porque eu moro numa cidade minúscula. Fui até São José do Rio Preto, o primeiro cara na loja da Samsung, pelo menos do shopping que eu fui, a comprar na pré-venda numa loja física da Samsung o Fold 3, o Galaxy Z Fold 3, que tá aí nessa caixinha. Como vocês estão vendo a caixinha aí, ó, tem um detalhezinho em verde. Eu comprei o verde, pessoal, e esse modelo aqui é o de 512. É o que tem a maior capacidade dos dispositivos. A Samsung lançou 3 cores para esse Fold aqui: o preto, o prata e o verde, de 256 e 512, que é esse aqui. Todos eles têm 12 GB de RAM. E também durante esse vídeo eu vou fazer um unboxing para vocês da capinha, da flip cover aqui, ó, que eu também comprei. Eu queria caramelo, mas não tinha na loja caramelo, então eu comprei a pretinha que vem com caneta, essa aqui que vocês estão vendo. Então, se liga aí, não vou enrolar mais. Vamos já para a câmera de cima aqui e vocês vão ver imagens do Galaxy Z Fold 3 sendo unboxado, abrindo a caixa. Aliás, a galera fala que eu falo unboxing, é unboxing. E vamos lá, no finalzinho, não é corriqueiro por aqui, se inscreve no canal, por favor. No finalzinho eu vou deixar algumas fotos aqui desse cara já, mas presta atenção que o vídeo de teste de câmera sai depois. Então se inscreve, ativa o sininho e temos também um unboxing para fazer depois do Z Flip, tá? Esse é o Z Flip 3. Se inscreve agora, bora lá. Olha só, caixinha já tá aqui na mão, tá lacradinha, deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, lacrezinho aqui da Samsung de um lado, lacrezinho do outro, está lacrado. Não tem, obviamente, carregador aqui na caixa, vocês já vão ver, ó, modelinho de 512. Esse aqui, então, é o cara com maior capacidade. Bom, aqui na caixinha, na parte de trás, vocês já vão ver que tá escrito aqui, ó. Tá escrito bem bonitinho aqui, ó, Kit. Kit contém aparelho celular, cabo, USB manual do usuário extrator, tá? Ó, carregador não incluso. Bom, vamos pegar o Caniva do Velho Oeste aqui, vamos deslacrar a caixinha que está lacrada. Um lacrezinho aqui, outro lacrezinho aqui. Não deve ter muita coisa aqui, obviamente, né? Ó, Z Fold 5G. E vamos tirar aqui, ó, escorregou a caixinha. Olha aqui, já vem aberto o cara, tá abertão. Vamos puxar aqui para cima. Puxei, olha só. Olha que bonitinho, vou deixar ele aqui por enquanto. Vamos ver o que mais que vem aqui na caixa, que deve ser quase praticamente nada. Olha só, nada aqui, nada, desperdício de papelão. E aqui, a gente vem aqui e tem espantosamente um manualzinho aqui. Olha aí, ó, Samsung Members e Samsung Pay. 2 folhetinhos com 2 folhinhas únicas. Mais nada aqui dentro. Ou não, vem mais uma coisinha aqui, ó. Vem sim o manual, os certificados da Anatel, né? Tem aquele guia rápido aqui sim, ó. Guiazinho rápido. E aqui na parte de trás, extrator de chip, aquela chavinha para via gavetinha para você colocar o chip, que a gente já vai colocar já esse cara, porque eu vou utilizar ele, obviamente. E aqui o cabo, ó. Um cabinho que é USB-C nas duas pontas, ó. Ambas as pontas, estão vendo aqui? Conseguem ver? USB-C nas duas pontinhas, ó. E eu comprei também o flip cover, que é a capinha, ó. Dá uma olhada aqui. A capinha para colocar no Z Fold 3. Eu comprei ela na versão preta. Eu queria a caramelo, mas não tinha caramelo, tá? E é a versão com caneta. Então você pode colocar aqui no Fold para proteger, obviamente, que é um dispositivo caro. E eu comprei, a Samsung não me enviou, não. E esse aqui chegou antes do Fold, aliás. E vamos abrir também esse cara já para colocar ele no Fold. Eu vou deixar ela aqui e vamos aqui, ó, para tirar os plastiquinhos do bicho, ó. Olha que bonitinho. Olha aí, tem um pouquinho de poeira aqui, ó, tem um pincelzinho que eu deixo aqui providencialmente para essas horas aqui, ó. Olha que bonitinho. É o verde, não sei se dá para vocês terem a noção, mas sim, é verde, tá? É o verdinho. Ó, vamos tirar o plastiquinho, escuta aquele barulho sensacional. Eita, Brasil! Olha aí. Olha aí. Fechadinho. A câmera aqui, ó. Quem disse que não dá pra ver a câmera, ó?
ó, com o display desligado, dá para ver a câmerazinha, aquela câmera de 4 megapixels que fica aqui, que com a tela ligada, ela é para ficar praticamente invisível. Aqui a gente vê as dobrinhas, né? A parte de trás do dispositivo tem um selinho aqui. Vamos tirar ele daqui. Olha aí, a telinha que fica pela parte da frente. As câmeras aqui. Bom, vamos ligar ele, né? Ó, aqui fica a gavetinha para você colocar o SIM card. Então, eu já vou abrir isso aqui já. Vamos abrir ele, vamos colocar o SIM card da operadora aqui já. Vai ser agora para vocês. Vamos ver aqui, o buraquinho tá aqui. Abrimos, vamos ver como é que é essa gavetinha aqui, ó. Gavetinha, ó, dos dois lados. Você tem a possibilidade de colocar SIM card 1, vocês estão vendo aí? Ó, SIM card 1 de um lado, SIM 1 ou SIM 2. Então, 2 SIM cards, obviamente sem expansão via cartão micro SD. É 512 esse aqui, nem precisaria, tá? Vamos colocar o SIM card aqui. Pronto, o chipzinho já tá aqui, da Claro, operadora do Tio Geek. Colocamos aqui, pronto, já vamos ligá-lo. Então, na lateral esquerda aqui só tem este orifício aqui, né? Para colocar os chips. Tem uns plastiquinhos aqui que a gente vai tirar já. Virando aqui, ó, na parte de baixo a gente tem saída de áudio, microfone, a conexão USB tipo C para fazer carregamento e transferência de dados. E movendo aqui para a lateral direita do dispositivo, aqui está o leitor de impressão digital, né? Que é, vamos colocar certo, é desse lado aqui. Conexão, os botões para volume para cima e para baixo. E o leitor, que é um botão clicável para você ler a sua digital, né? O desbloqueio vai fazer assim. Na parte de cima tem mais um speaker aqui, mais microfones. Olha isso aqui, cara. Acho que é tudo microfone isso aqui. Tá? Na parte de cima e na traseira que eu já tinha mostrado. As câmeras aqui da traseira são as câmeras todas de 12. A gente já vai falar dessas câmeras aqui. Olha só o sisteminha de abrir e fechar, ó, como que é. Tá? Ó, lembrando que esse dispositivo agora aqui, pessoal, ó, fechadinho, como é que fica. Dá uma olhada aí, ó. Isso ele é fechado. Vamos tirar esses plastiquinhos aqui já. Ó, fica um gapzinho aqui, ó, tá vendo? Fica assim um gap e aqui o sisteminha dele fechado. A gente já vai tirar esses plastiquinhos aqui. Lembrando agora que esse cara tem proteção IPX8, não é IP68. Por que não é 68? Porque essas engrenagenzinhas que vocês veem aqui, ó, tá vendo as engrenagens? Isso aqui pode entrar poeira por aqui, tá? E pode entrar água. Ele é resistente à água. Você pode deixar ele aqui igual aos seus outros dispositivos. Se entrar água, tomar chuva, não tem problema, a água vai sair. Mas a poeira é um caso sério. Então, por isso que ele é IPX8, não é IP68. Igual o Flip também não é IP68. Resistente à poeira e à água. Resistente à água. Então, deu ruim com molhar o cara, beleza. Agora, não deve ser uma boa ideia mesmo com capinha, porque a capinha não protege isso aqui de entrar poeira. Você pegar aquele pozinho de estrada, por exemplo, com o tempo pode ser que venha a dar ruim. Num dispositivo que custa hoje, no dia de gravação, que eu tô gravando o vídeo, o de 256, R$ 11.500 e o de 512, R$ 12.400, não é bom brincar. Aí, pessoal, já tirei todos os plastiquinhos e agora dá para ver aqui, ó, melhor a câmera frontal, que é de 10 megapixels, tá? A traseirinha aqui também tirei já os plastiquinhos. Olha aí, tá com marca de dedo, obviamente, porque pega. Então essa câmera aqui é frontal de 10 megapixels. E aqui ele tem mais uma câmera interna aqui, que é de 4 megapixels. A gente vai falar delas durante a gravação desse vídeo. Olha só, o Fold então. Vamos ligar ele? Ligar aqui, o botão de liga aqui. Espero que tenha vindo com bateria. Opa, tá ligando, ó. Dá pra ver o vinco aqui, né? Mas isso aqui é também uma coisa que se acostuma. Você tem que ficar olhando pra procurar bem ele pra achar o bicho aí. Olha aí a telona de bem-vindo aqui, olha que bonito, né? Isso que é o legal, ó. Você tem um telefone que fica um tablet. Isso é a magia do Fold nada barato da Samsung. Vou fazer as primeiras configurações aqui e já volto assim que eu tiver configurado ele. Bom, pessoal, eu já ia voltar aqui com o Z Fold 3, mas eu deixei ele voltando o backup dos meus aplicativos, tem aplicativo pra caramba. E vamos então fazer um unboxing rapidinho, só pra mostrar pra vocês a canetinha. Eu já volto com ela no Fold assim que ele voltar, tá? Ó, olha aí. A caixinha da Flip Cover, tá? Com caneta. Flip Cover com caneta. Flip Cover with Pen, tá? Galaxy Z Fold 3 5G. Antimicrobial Coating, tá?
Vamos abrir isso aqui de uma maneira fácil, acho que por aqui. Olha só, ó. Só apertar e ela já veio. Vamos tirar aqui. Vamos ver o que vem por aqui. A canetinha separada aqui. Pera aí. Olha a caneta. Já apareceu por aqui. Olha o botãozinho clicável da caneta. Ó, Fold Edition. Será que teremos Galaxy Note ainda depois de uma caneta no Fold e já ter saído no S21 Ultra? Será? Bom, vamos ver. Canetinha aqui então, ó. Canetinha. E aqui, dentro disso aqui, vem algumas coisinhas. Deixa eu ver aqui. Vem um papelzinho aqui. Deve vir aqui algumas dicas de como a gente utiliza ela no Fold. Nossa, letrinha muito miúda pro velho geek. Tá aqui, tá? E... deve ter um stand aqui, eu acho que tem. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos abrir devagarzinho. Devagarzinho uma ova. Tá. Já desceu. Tem aquele extratorzinho para você trocar as pontas da caneta. Tá vendo? Ó. Temos várias pontinhas aqui dentro. Ó. Temos pontinhas. Conseguem visualizar? Pontas extras para a caneta. 3 pontas extras aqui para a caneta. Tá? E aqui, ó. O extratorzinho para você pegar na pontinha da caneta e tirar e substituir por novas caso você precise. E olha só que unboxing demorado. Tá aqui, ó. Tá aqui a capinha, ó. Ela é um material, parece tipo um couro, mas não é um couro, né? Ó, pegou já uma sujeirinha aqui. Aqui é onde você vai colocar a caneta, desta maneira aqui. Pronto. Deixou a canetinha aqui, fechou e vai encaixar no seu Z Fold 3, tá? A furação para as câmeras traseiras estão aqui. Aqui na parte de baixo, furação obviamente para conexão, do saída para o microfone aqui, né? Para pegar o buraquinho do microfone. E vamos colocar o bicho aqui dentro. E é isso aí, ó. Nada mais do que esse pequeno carinha aqui, que é aveludado aqui por dentro, para condicionar o seu Fold. Sabe quanto essa brincadeira aqui? 670, 680 reais na loja da Samsung. A capinha, o casezinho do Z Flip, quase 300 pau. Esse aqui quase 700 conto, tá? É caro. 2 horas depois, voltamos com o Galaxy Z Fold 3 5G. Olha aí a telona bonita do bicho. Tela de 7.6 polegadas. Quando ele tá aberto assim, pessoal, ó. Abertinho, 7.6. Fechou, 6.2 polegadas, óbvio, pega a marquinha de dedo aqui. Já voltei todos os meus aplicativos agora, depois da atualização, né? Já tinha voltado, depois pintou a atualização para fazer, já está atualizado. E aqui a gente tem proteção Gorilla Glass Victus, tá? Gorilla Glass Victus e tela com 120 Hz, tanto aqui quanto aqui. Então você tem tela rápida, o leitor de digital tá aqui na lateral, como eu mostrei no começo do vídeo, e desbloqueia bem rápido, ó. Colocou o dedinho aqui, ó. Pronto, tá desbloqueado. Eu bloqueei e apertei e desbloqueei. Ó, ele não é simplesmente colocar, ó. Você coloca o dedo, ele não faz nada. Você tem que apertar e aí ele sente e desbloqueia, tá? 120 Hz aqui nessa tela AMOLED 2X aqui dentro, obviamente que essa tela aqui é um plástico, né? É um plasticão. E aqui você tem Gorilla Glass Victus, só que tela AMOLED dentro, externamente e dentro, e os dois com 120 Hz de atualização. Câmera frontal aqui já está aparecendo e é um dispositivo que pesa 271 gramas. Não é nada levinho não, mas não é um negócio que chega a incomodar, eu acho não, tá? Mas para quem quer produtividade, esse aqui é o Galaxy Z Fold 3 5G. Muito bonito, cara, eu acho que não tem comparação no mercado com esse cara aqui. Aliás, tem uma comparação de dispositivo da Huawei, por exemplo, que não vende aqui no Brasil, não tem aplicativos do Google, mas olha só, Z Fold, com todos os aplicativos já agora que já voltaram, olha só a fluidez dessa tela. Cores muito boas aqui, viu, pessoal? Boas demais. Áudio estéreo, você tem Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E nesse cara. O tipo de armazenamento é o armazenamento UFS 3.1, 12 GB de RAM. Armazenamento, dá uma olhada aí. Olha aí, 76 GB de 512. Foi bastante coisa, hein? Ó, vou clicar até em otimizar aqui, ó. 76 GB de 512. E aqui a gente tem, ó, já tá fazendo a otimização. Tá? Concluído. E aqui, olha aí, 512 aparecendo de novo, 12 GB de RAM, 4 utilizados. A gente tem a bateria de 4.500 mAh nesse cara. A gente tem carregamento de 25 watts, não vem carregador na caixa. Tem carregamento sem fio, que carrega a 11 watts.
Então não pense aí que você vai comprar um carregador de 15 watts, de 20 watts, 25 watts, você vai conseguir carga nessa velocidade. Ele carrega a 11 watts sem fio e consegue carregar, por exemplo, o seu relógio ou outras coisas na velocidade de 4.5 watts. Ele carregar outras coisas e ele se carrega sem fio a 11 watts. É um dos únicos dispositivos, aliás, junto com o irmãozinho dele, o Z Flip, que eu vou fazer um unboxing aqui também, a vir com chip da Qualcomm aqui nessa linha 2021. Z Fold e Z Flip vem com o Snapdragon 888 e vem com esse absurdo de RAM. 12 GB de RAM, 512 esse modelo aqui de armazenamento, UFS 3.1, memória do tipo mais rápido, Bluetooth do mais rápido, conexão Wi-Fi a mais rápida e o dispositivo tem que ser rápido com essa tela rápida, enfim, ele é rápido. Mas e câmeras, Geek? Quais são as configurações de câmera? Pessoal, esse cara aqui tem câmeras boas e tem câmeras que não tão boas se você for comparar com o próprio S21 Ultra, tá? Seguinte, essa câmera aqui da parte frontal, vocês estão vendo que ele tem uma câmerazinha aqui, ó. Essa câmera aqui, pessoal, é uma câmera de 10 megapixels f2.2. 26mm aí de comprimento focal. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar algumas fotos para vocês com essa câmera aqui, com a câmera interna, com todas elas. Essa aqui, pessoal, faz vídeos em 4K até 60, sim, faz vídeos de 60 frames por segundo na frontal, tá? E aqui você vai ter uma câmera ainda interna aqui, que é aquela que você quase não vê, essa câmerazinha aqui, que essa câmera aqui vai fazer vídeos em Full HD. É uma câmera tipo para videochamada. O sensor dessa câmera aqui é um sensor que tem pixels enormes dessa câmerazinha interna aqui. São pixels de 2 microns. É maior do que todos os pixels de todas as outras câmeras aqui. Você fala, pô, então deve ter uma qualidade de imagem fantástica. Não. Ele tem esses 2 microns aqui justamente para uma estratégia para conseguir luz, para conseguir utilizar essa câmera sob o display. Essa câmera é como se ela estivesse utilizando um óculos escuro e ela vai perder muita luminosidade. Então essa câmerazinha aqui, a estratégia é como que a gente coloca luz suficiente para passar para a tela sem ter que aumentar o tamanho do sensor, e a gente não pode eventualmente, né, também aumentar a grossura do aparelho. A única explicação é diminuir a quantidade de megapixels e aumentar o tamanho dos pixels. Aí dá, porque se você aumenta o tamanho dos pixels e não faz nada e não diminui essa contagem, você teria que usar um sensor grande, aí você precisaria de um aparelho grosso. Então, ele tem pixels grandes, mas tem somente 4 megapixels. Essa câmera aqui é para fazer videochamadas ou fazer umas fotinhos do lado de fora para vocês verem como é que ela funciona, mas essencialmente é para você utilizar a câmera aqui de fora ou até utilizar a câmera traseira, tá? E falando de câmera traseira, aqui nós temos as 3 câmeras traseiras junto com o flash, tá? Você tem uma câmera traseira que eu não vou lembrar a ordem aqui, mas acho que essa aqui é a principal, tá? A câmera principal de 12 megapixels, f1.8, 26mm também de comprimento focal, tal qual a câmera frontal, pixels de 1.8 microns, são bem grandes. Essa câmera aqui tem foco dual pixel e é estabilizada, ela tem estabilização ótica. Assim como também a gente tem uma telefoto aqui de 2x apenas, não é igual o S21 Ultra, muito longe, tá? Mas você tem um zoomzinho de 2x, câmera também que você pode utilizar para fazer retratos, e é de 12 megapixels também. Essa de 12 megapixels telefoto, equivalência de 52mm, quase o dobro da principal, é uma câmera de 12 megapixels f2.4 e os pixels são de 1 micron, tá bom? E você tem estabilização OIS aqui também, tem estabilização ótica. A grande angular, que eu suspeito que seja essa aqui, depois nós vamos ver, a grande angular também de 12, então todas as 3 câmeras aqui são 12 megapixels, tá? A grande angular, a ultra wide, é f2.2, tá? 2.4 a telefoto, 2.2 a ultra wide e 1.8 a câmera principal. Esse smartphone aqui faz vídeos na câmera traseira até 4K 60 também, e ele não tem a função de 8K, por exemplo, que você vê no Galaxy S21 Ultra ou nos S21. Faz 4K 60 na frontal, na traseira, e a traseira dá para você utilizar como câmera principal. É um truquezinho aqui. Se você abrir a câmera assim, pessoal, tá vendo? Ela tá embaçada aqui, eu passei a mão aqui. Se você abrir a câmera desse jeito, ele aparece aqui, ó, selfie. E aí você pode utilizar a câmera na forma de a câmera traseira. Você vai utilizar essas câmeras aqui se você quiser, tá vendo? Ó, vou colocar na 0.5, vou colocar na 1, vou colocar 2, 4 e 10, tá? Você pode utilizar esta câmera aqui para fazer as suas
selfies. Inclusive, você pode utilizar para vídeo. Você pode utilizar a câmera traseira com ele aberto, vai se filmar 4K 60, 4K 30 para fotos e para vídeo. Então dá para utilizar desse jeito. Eu vou fazer umas fotos já e a gente vai conferir. Esse aparelho aqui, pessoal, é um aparelho que eu vejo como um único, sabe? Esse cara aqui, ele não deve ter câmeras melhores, por exemplo, que o iPhone 13, não deve ter câmeras no geral. Não tô falando que a principal possa não ter câmeras melhores do que o S21 Ultra que eu ia falar agora. Mas ele é um cara focado para produtividade, para quem quer um tipo de conteúdo diferente, para quem quer um áudio um pouco melhor, para quem quer ter uma tela maior, para quem quer trabalhar no smartphone, para quem quer utilizar uma caneta numa tela grande, que vocês viram aqui que dá para você utilizar a caneta, é só comprar. Para quem quer ter produtividade realmente, né? Ou para quem quer uma tela maior, para quem quer carregar um dispositivo que possa virar um tablet quando necessário. Ele não tem funções como, por exemplo, o 8K do S21, ele não vai ter outras funçõezinhas, como outras coisas, né? Como a câmera telefoto, que dá aquele super zoom do S21 Ultra, eu tô falando. Então, tem coisas que você tem lá que você não vai ter aqui. Provavelmente as fotos podem até ser que fiquem melhores no S21 Ultra, mesmo utilizando a traseira aqui como principal. Eu vou sair agora na sequência e a gente vai fazer umas fotos para ver qual que é a real dessa câmera. Mas o lance dele é realmente produtividade, tá? Utilizar essa tela aqui a seu favor, tá? Então é um negócio muito legal. É por isso que eu resolvi pegar de novo. Eu tinha pegado o Z Fold 2 o ano passado, tá? Eu não fiz vídeo dele ano passado porque eu fiquei poucos dias, mas eu comprei realmente ano passado e dessa vez, ó, resolvemos pegar esse aqui. E a caneta, deixa eu tirar a canetinha daqui, ó, a caneta funciona. Só você apertou aqui, ó, você vai ter o uso da caneta como se tivesse no seu Galaxy Note. Você pode utilizar da mesma forma, pode fazer captura, você pode fazer recortes, você pode fazer desenho, edição de fotos, você pode fazer anotações, tudo, ó. Vamos criar uma nota aqui e tipo, ó, pronto, tá vendo aqui? Você pode criar, escrevendo aqui Rodrigo Portela grosseiramente, minha assinatura basicamente. Você pode utilizar a caneta, não tô ligando aqui para como eu tô apertando, ó, mas você pode apertar fininho, você pode apertar um pouco mais grosso, será? Não, praticamente não tem sensibilidade fina ao toque não, ó, não tem. Acho que sim, um pouco, tá? Mas ó, você pode utilizar a caneta como se estivesse utilizando no seu Galaxy Note, da mesma forma. Óbvio que aqui você não tem onde colocar a caneta, tem aqui porque eu comprei o casezinho, senão não tinha. Bom, pessoal, é isso aí. Vou terminando por aqui. Agora vocês vão ver umas fotos, poucas fotos, 10, 15 fotos. E depois vou trazer mais vídeos mostrando, talvez, aqui como que dá para fazer as coisas aqui nesse cara. Como é que é o uso da bateria. Como é que essa bateria de 4.400 mAh vai se comportar, que eu não acho que é muita bateria. Vou trazer opiniões ainda mais aprofundadas de como é essa câmera. Beleza? Fiquem com as fotos e até o próximo vídeo dele aqui, ó. Não vai demorar muito. Bom, pessoal, já tô aqui. Vou fazer uns testezinhos rápidos para vocês, tá? Essa aqui é a câmera frontal, quando o dispositivo está fechado, aquela que fica lá de fora, gravando em 4K 30. Ó como tá o céu lá, como é que tá segurando. O sol tá encoberto, né? E aqui eu de frente para a luz, que é assim. Essa aqui é a 4K 30, faz 4K 60 também, tá? Câmera externa. Agora de frente e agora contra. E agora eu vou colocar a interna em 4K 30. E já esbarramos na primeira barreira com a capinha. A hora que eu fui gravar com a câmera que vai estar externa, que é a câmera traseira, no modo selfie, a capinha atrapalha. Não dá para gravar com a capinha. Tive que tirar. Esse aqui é o 4K 30. O sol resolveu aparecer agora, tá numa situação diferente. Mas é o 4K 30 com a câmera traseira. Traseira usada como referência ao monitor. Eu tô me vendo, eu posso olhar para baixo e me ver no monitor aqui, gravando em 4K 30 com a câmera traseira, tá? Então, de frente para o sol e aqui de costas para a luz. Só que agora a luz está mais forte, provavelmente eu possa estar meio escuro aqui na frontal. 4K 60, esse é o 4K 60, com a luz de frente, a luz vindo de frente e a luz vindo aqui, um contra-luz. Essa é a câmera externa, principal, traseira, monitorando pela telinha da frente. Vamos ver com a principal, com a frontal. Essa aqui é a frontal. Realmente a frontal em 4K 60. A favor a luz, de onde vem a luz, de onde vem o sol. E aqui, contra a luz. Julguem aí, tem diferença?
Fala aí pessoal, esse aqui é um vídeo 4K 60 gravando com a câmera traseira principal do Galaxy Z Fold 3 5G da Samsung. Gravando obviamente com a câmera nativa e vou subir para o Stories do Instagram, tá? Então vantagem de eu conseguir me ver caso eu queira. Estamos em 4K 60, não tem muito céu ali, né? Tem, mas eu tô vendo estourado no preview, não sei depois do processamento, que o vídeo também tem. 4K 60 no Z Fold 3, câmera principal, mas eu tô me vendo. A vantagem de ter um monitor aqui atrás. Parece bom. Já que eu tô aqui, né pessoal, esse aqui é o iPhone em 4K 60, câmera nativa também, não é Stories, traseira nativa principal do iPhone 13 Pro Max, 4K 60. Estourou o céu ali do outro lado? Será? Vamos ver, não sei. E aí, como é que tá? O iPhone geralmente é pior em 4K 60, na frontal pelo menos, na traseira. Vou fazer umas fotos.